Olá. O livro de Josué começa com uma declaração de Deus para Josué, dizendo assim: meu servo Moisés é morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Eu comecei a pensar sobre isso, né? A morte é o encerramento de um ciclo. E quando um ciclo termina, um outro inicia. Os dias de Moisés terminaram e começaram os dias de Josué. E Deus é um Deus que trabalha em ciclos, né? A agricultura tem ciclos, as estações têm ciclos, tem fases, tem etapas, né? O crescimento do ser humano no ventre materno obedece a etapas de formação do coração, a formação de todos os órgãos para que o feto esteja pronto para um novo ciclo. E nós estamos vivendo dias de preparação para vivermos uma nova fase, tanto em nível coletivo quanto no nível individual. E mortes estão acontecendo, finais de ciclo, encerramento de histórias, para que se comece uma nova história. Eu me lembro que vai fazer 17 anos esse ano, 17 anos atrás, a minha vida passou por um fechamento de um ciclo para que outro ciclo se iniciasse. Muitas vezes são demarcados esses finais de ciclo e início de outros, são demarcados pela morte de uma pessoa, pelo afastamento de uma pessoa, pela separação, seja por morte, seja por viagem, seja por mudança. Pessoas saem da nossa vida para que pessoas entrem na nossa vida. E o tempo do final de um ciclo para o início de outro vai depender do quanto também todas as circunstâncias, todo o cenário, todos os participantes do novo ciclo estejam posicionados, né? Como, por exemplo, a marcação de uma cena teatral, em que o lugar dos atores está delimitado antecipadamente, né? A sua movimentação. Eu trabalhei como manequim de palco nos meus 20 anos de idade, há 40 anos atrás, vai fazer, né, esse ano, no Hotel Nacional. Eu era manequim e tinha um grupo chamado Brazilian Follies, mas não era aqueles grupos de peladeira, não, era um show família, né? Era um show para famílias no Hotel Nacional no Rio de Janeiro, em São Conrado. E era um trabalho diário, uma folga semanal. Éramos 232 participantes, entre atores, músicos, manequins, acrobatas, sambistas, enfim, tinham várias pessoas. Coristas, né? No caso solistas, né? Coro, coral, e nós tínhamos uma entrada certa para aquele espetáculo. O espetáculo começava com um determinado quadro, uma determinada cena, com determinados atores, vestidos de determinada maneira, e ia contando uma história para turistas, né, sobre o Brasil, sobre as belezas do Brasil, enfim, as curiosidades. E em determinados trechos, as manequins entravam com roupas de época, né? Eram roupas
por exemplo, roupas de praia, com aquelas saídas de praia da década de 70, 60, né, com muito glamour, a época do Copacabana Palace, né, e tinha a parte em que elas se vestiam, nós nos vestíamos de roupas de épocas mais antigas, né? Por exemplo, a década de 50, 60, aquelas roupas de baile, né? Botávamos uma cabeça que tinha uma peruca, né? Porque não se fazia, não dava para fazer penteado todos os dias, né? E nós tínhamos nas coxias atrás do palco, né? Assim, ao lado do palco tem as coxias, né? Tinham 2 coxias em cada um, que eram onde os atores que iam entrar em cena ficavam esperando sua vez, né? E na marcação da música, da saída daqueles que estavam ali, nós entrávamos. E aí nós íamos de um lado para o outro, tinha roupa de baiana também, com bandeja, com algumas coisas assim, roupa, o cenário, né? A roupa do cenário. E até finalizar com a escola de samba, em que nós tínhamos uma roupa certa. Então nós entrávamos várias vezes, nós tínhamos várias entradas, né? Então, tudo no tempo certo. Nós não podíamos entrar antes nem entrar depois, porque estavam acontecendo coisas ali que nós não fazíamos parte. As manequins de palco só entravam nas suas cenas. E eu vejo isso, eu tiro disso um paralelo com a nossa vida. Se você perceber, tem pessoas que você, por exemplo, conheceu há muitos anos atrás, há décadas, né? E que sumiram da sua vida durante muitos anos. Alguns somem para sempre, né? Você não toma mais conhecimento do destino da pessoa. Outros aparecem como se tivessem sumido numa nuvem e de repente essa nuvem se dissipasse e você entrasse em contato com essas pessoas. Isso não é por acaso, e isso mostra que obedece a ciclos inteligentemente arquitetados, e não foi arquitetado por nós. Isso demonstra a existência de uma mente inteligente superior, transcendente e onisciente, que comanda todo o espetáculo, comanda a minha vida do início ao fim, aqueles que vieram antes, aqueles que vão vir depois e aqueles que têm que estar em contato nesse tempo. Se a nossa mente não absorver e aceitar que existe essa mente, né, que tem um plano do qual nós fazemos parte, que nós não somos os elaboradores do plano da nossa existência. Nós não sabemos de onde nós viemos nem para onde nós vamos, se não for por meio da fé. E essa palavra, quando nós vemos na Bíblia assim, Samuel morreu. Samuel foi um grande juiz, foi o primeiro que exerceu, né, não só como juiz, como profeta, né? Ungiu 2 reis de Israel, e Samuel era muito respeitado na sua época. Já os filhos dele não. Os filhos dele não estavam seguindo o mesmo caminho. Você vê o seguinte, por mais que é algo que a gente já aprende, eu abro um parênteses, por mais que a gente procure educar os nossos filhos, né, e direcionar seus passos, a nossa existência ela continua sendo individual e o resultado da nossa existência é individual, né? E Samuel, quando ele morreu, acabou
né? Fechou-se toda uma era de juízes, que a partir de então eram os reis, seriam os reis. Então, com a morte de Samuel, acabou-se todo um procedimento, uma maneira de entrar em cena, uma maneira de se deslocar em cena, né? Porque agora obedeceria novas regras. Era uma nova história que estava sendo contada, um novo ciclo tinha começado. Assim também, com essa história, Moisés, do livro de Josué, do capítulo 1, verso 1. Moisés liderou o povo até então, era uma maneira que Deus falava com ele, né, o tempo inteiro. Era uma caminhada num lugar, o cenário era um. E agora a morte dele encerra também um cenário, que era o deserto, por onde eles andaram 40 anos. Encerrou-se também, com toda essa história de Moisés, a geração dos adultos acima de 20 anos que saíram com ele do Egito, com exceção de Josué e Calebe, que foram os únicos dessa geração que entraram na Terra Prometida. Todo o restante foi do povo que nasceu no deserto, já nasceu livre, não conhecia o Egito, a não ser das histórias que ouviram falar. Mas é o povo que conheceu as maravilhas do Senhor. Quer dizer, é uma nova mentalidade que pôde entrar na Terra Prometida. Nós estamos tendo uma grande oportunidade. Neste tempo atual, Deus está mostrando, olha, ciclos terminaram. Fique pronto, prepare-se para o novo ciclo, porque se você está aqui, eu vou usar você. Você faz parte dessa nova história. Deixa o que passou no passado. Agradeça pelas pessoas que fizeram parte da sua vida. Agradeça por tudo o que você recebeu na fase passada. Mas abra mão do passado, porque um ciclo novo, uma coisa nova está começando. Eu sou a pastora Mônica Sampaio de Melo, aqui do Rio de Janeiro, dirigente da base missionária Sementeira Divinas Promessas e integrante do Ministério Cristão de Artes Marciais Krugens Viking, que é localizado na rua Gustavo Corsão, número 784, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na cidade do Rio de Janeiro, capital.